Sejam bem-vindos em mais um vídeo. Para hoje eu vou aproveitar um tema que a gente começou a explorar no vídeo passado e vou falar um pouco mais sobre ele, a anticoncepcional. Vai rolar muita informação boa, crítica e política e eu vou te explicar o porquê que tudo isso tem a ver com a ginecologia orgânica. Então assiste esse vídeo até o fim. A primeira pílula anticoncepcional chegou no mercado estadunidense na década de 60, num momento em que a mulher branca e rica estava começando a conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, porque a mulher negra e pobre já estava inserida nele há muito tempo. E nesse contexto específico, a liberdade reprodutiva passou a ser uma questão. Como conciliar carreira profissional e filhos? Ou então, como adquirir liberdade sexual sem engravidar? A ideia de um planejamento familiar e até mesmo de um controle de natalidade foi sugerida como algo mais palpável diante do uso da pílula. E o que é que contém nessa pílula? Existem algumas variações, mas basicamente é a combinação de progesterona e estrogênios sintéticos. Ambos são hormônios que regem espontaneamente o nosso ciclo. E quando ingeridos através da pílula ou então injetados naqueles adesivos, hoje em dia existem várias possibilidades, mas o fato é que eles atuam no nosso corpo, interrompendo a variação hormonal, que é aquela dança linda e maravilhosa e espontânea que eu expliquei para vocês no último vídeo. Esses hormônios sintéticos atuam exatamente inibindo a ovulação, de modo inclusive que se eles são ingeridos sem pausa, como muitas mulheres fazem, e eu inclusive já fiz isso muitas vezes, nem sangramento a mulher apresenta ao longo do ciclo. No caso da mulher que toma anticoncepcional, eu também falei sobre isso no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver. O que acontece não é a menstruação, a gente chama de sangramento por privação hormonal. E aí eu sei que vai ter muita mulher que vai dizer: aí que bênção, já fica logo sem sangrar, já fica logo sem menstruar, isso é ótimo. Eu mesma já falei isso várias vezes. E é nessa mesma linha de raciocínio que hoje se receita anticoncepcional para absolutamente tudo. Qualquer irregularidade, alteração ou sintoma que se apresenta no ciclo da mulher, taca-lhe anticoncepcional. Mioma? Anticoncepcional. Endometriose? Anticoncepcional. Cisto? Anticoncepcional. Acne? Ciclo irregular? Cólica menstrual? Fluxo intenso? Anticoncepcional, anticoncepcional, anticoncepcional. Mas vocês entenderam quando eu expliquei que a única função do anticoncepcional é inibir a ovulação? Eu pago para ver o estudo científico que comprove que não ovular e não menstruar trata e cura qualquer um desses sintomas. Até porque das mulheres todas que eu conheço, mesmo tomando anticoncepcional como tratamento para esses sintomas, em algum momento da vida, mais cedo ou mais tarde, todas acabam precisando se submeter à intervenção cirúrgica, seja para endometriose, seja para mioma ou cisto. E que cura é essa no caso da acne, por exemplo? Que quando você está tomando, a sua pele está linda, maravilhosa, e aí quando você para, volta tudo. Então será que o anticoncepcional está realmente tratando? Ou será que ele está só escondendo e mascarando os sintomas? Porque se de fato tratasse, quando você parasse de tomar, você estaria curada. Não é assim que era para funcionar? E aqui eu chego no meu limite de olhar para isso com superficialidade, então eu vou abrir um parênteses bem grandinho e vou voltar lá no início da criação do anticoncepcional. Não é segredo para ninguém que o capitalismo se apropria das nossas vidas e das nossas causas para beneficiar e sustentar o sistema, né? Ai, pera, era segredo, você não sabia. Eu sinto muito ser eu a te dar essa notícia. Infelizmente, não existe interesse em saúde, em bem-estar, em empoderamento. Tudo gira em torno de produção e consumo. Mas, Thaís, o que tem a ver você tá falando isso? Porque eu quero chegar num ponto bem específico. Quanto mais desconectadas do nosso corpo, mais passivas nós somos ao capitalismo, ao machismo, ao racismo e a todas as injustiças que são estruturas fundamentais para que tudo continue funcionando como está. Calma, respira fundo e bebe uma água. Eu tô falando isso é pra mim, tá, gente? Então vamos fazer um passeio histórico. Quando a gente pensa na história das nossas ancestrais, nós mulheres fomos escravizadas, oprimidas, violadas,
mortas de diferentes maneiras em diferentes culturas por séculos. Então, quando a gente para analisar com profundidade sobre o contexto da criação do anticoncepcional, ainda assim a gente precisa voltar muitas décadas antes e resgatar os primeiros movimentos femininos que foram feitos pela conquista dos nossos direitos, para a gente poder pensar sobre alguns pontos. O primeiro ponto é que as mulheres negras já estavam submetidas a péssimas condições de trabalho, praticamente sem nenhum direito, depois de séculos de escravidão, sustentando toda essa podreira para que nós, mulheres brancas, tivéssemos a oportunidade de repensar a nossa vida e questionar os nossos direitos. E alguns desses questionamentos que vieram a partir desse lugar de privilégio foram que algumas mulheres também já estavam inseridas no mercado de trabalho, mas com direitos quase nulos e evoluindo a passo de minhoca. Como será que deve ser o passo de uma minhoca? E as mulheres que tinham o privilégio de ainda não estarem nessa realidade começaram a pensar sobre outras questões também. Será que realmente só existe essa possibilidade de ser mãe e dona de casa? Por que será que eu não posso viver a minha liberdade sexual como os homens vivem? Parece que eu sinto no meu coração o desejo de ser algo diferente, de ter uma carreira profissional promissora. Questionamentos de uma classe muito privilegiada. Então a gente já vinha numa trajetória longa de desconexão com o nosso feminino, algumas mais e outras menos conforme a sua ancestralidade. Eu trago isso porque as experiências vividas pelas mulheres da nossa linhagem que vieram antes estão também registradas em nós. Aí a gente volta para o contexto da criação do anticoncepcional. Um monte de mulher já carregando no corpo e na história os resultados de uma desconexão com o feminino. Submissão, silenciamento, dores, doação excessiva, aceitação demasiada, falta de amor próprio. Tudo isso são sinais de um feminino em desequilíbrio. E essas mulheres todas, de repente, caindo algumas fichas, se rebelando contra algumas coisas, questionando e querendo acessar novamente aquela potência que está guardada lá dentro e viver diferentes experiências. Aí surge o anticoncepcional, uma promessa de liberdade, de poder. Mas, quanto menos cíclica, mais estável. Quanto menos espontânea, mais mecânica e produtiva. Quanto menos selvagem e natural, mais domesticada. Quanto mais domesticada, mais silenciosa, passiva e favorável para a manutenção do sistema. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o capitalismo não é tão bonzinho quanto a gente pensa? Pois é, não podemos nos esquecer que o anticoncepcional foi um estouro de vendas e é, até hoje, pela indústria farmacêutica. E eu tenho alguns argumentos para reafirmar o meu posicionamento. Quando algumas pessoas falam de autonomia reprodutiva e afirmam que o anticoncepcional dá essa liberdade, não é 100% verdade. Hoje em dia existem vários métodos contraceptivos não hormonais e um deles é o mais ancestral de todos e simplesmente está dentro de nós, que é a percepção da nossa própria fertilidade e o autoconhecimento. Esse é de longe o melhor método para a autonomia reprodutiva, tanto para quem quer facilitar, tanto para quem quer prevenir uma gestação. Eu falo melhor disso em um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal e também no meu e-book sobre percepção da fertilidade, que eu já vou deixar aqui de novo o link para você fazer o download gratuito, porque eu explico passo a passo a como você aprender a conhecer o seu ciclo tão bem a ponto de você não necessitar de nenhuma intervenção que seja nociva para o seu corpo, como é o caso do anticoncepcional. E a gente tem aqui um indicativo social muito forte que a gente precisa analisar. A quantidade de mulheres que consomem essa bombinha hormonal é proporcional à quantidade de mulheres que desconhecem sobre o seu ciclo. E isso significa que a maioria de nós ainda não coloca a si mesma no centro de sua própria vida. E eu não tô falando isso para te culpar, ou culpar as mulheres, ou culpar a mim mesmo, que já estive nesse lugar. Mas sim para que a gente entenda que nós todas estamos inseridas em um sistema que necessita que nós sejamos estáveis, incansáveis, produtivas e prontas para cuidar de tudo. A sociedade não aceita a mulher como ela é.
cíclica, vulnerável, instável, às vezes mais cansada e menos produtiva, sim, e tá tudo bem. Isso faz parte do nosso ciclo. Somos regidas por hormônios que trazem a cada fase sensações diferentes para o nosso corpo. Isso é espontâneo. Então, a verdade é que quando a gente para entender as coisas dessa maneira, fica até meio difícil de entender o porquê da existência do anticoncepcional, né? Já que nós podemos controlar a nossa fertilidade sem ele, já que ele não serve de tratamento e cura para as doenças e sintomas, então para que mesmo? O propósito desse vídeo não é te convencer, mas já que a gente está argumentando sobre ele, eu vou te contar um pouquinho sobre como é que é a vida sem esse veneno. Muitas mulheres nem sabem como elas são, porque tomam anticoncepcional há tanto tempo que simplesmente se esqueceram de como era o seu corpo e como eram as suas emoções antes dele. Era o meu caso. Eu tomei anticoncepcional por 9 anos sem parar. E é claro que cada mulher tem uma experiência com isso, mas eu vou dar para vocês um exemplo bem pequenininho que está acontecendo comigo nesse exato momento. Agora eu estou na minha fase pré-menstrual, também conhecida como TPM. E eu estou simplesmente de boa. É isso mesmo que vocês ouviram, de boa. Sem loucura, sem nervosismo, sem estresse, sem oscilações de humor. E isso é o que acontece comigo praticamente em todo o ciclo de modo geral. Às vezes com leves alterações em alguns aspectos, mas aquela TPM ignorante que eu tinha, gente, a minha era ignorante. Eu nunca mais senti desse jeito. A cada ciclo eu agradecia por não ter matado alguém. E essa é só uma das melhoras que eu sinto após interromper o uso do anticoncepcional. Eu já contei para vocês também a história do quanto o anticoncepcional estava mascarando o avanço e o desenvolvimento da minha endometriose, de modo que eu só conseguia avançar com um tratamento de cura quando eu interrompi o uso dele. Caso contrário, provavelmente eu precisaria me submeter a alguma intervenção cirúrgica. Hoje os meus ciclos, as minhas menstruações são simplesmente incríveis. Essa atitude de permitir a livre manifestação do nosso ciclo influencia em muitos aspectos, inclusive emocionais, nas relações, em como a gente se manifesta para o mundo. O propósito dos meus vídeos nunca é cagar regra, gente, mas sim levantar reflexões e questionamentos para que cada uma sinta qual é a melhor maneira de caminhar. Eu falei demais hoje, mas eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado dos meus devaneios. Se você curtiu, deixa aqui o seu joinha, se inscreve nesse canal, compartilha com suas amigas, coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões. Tudo isso é fundamental para que a gente continue aqui fazendo essa troca. Até o próximo vídeo!